o Metrópolis, esses jornalistas, no inquérito das fake news. Quem é que está financiando isso? Eu sei que dinheiro roubado do Luiz, que ele roubou, está financiando a Metrópolis. Eu sei disso. Que essa jornalista, o salário dela é literalmente pago com dinheiro roubado. Mas quem é que está financiando mesmo? Qual é o interesse desse pessoal em tentar dar o golpe no Lula? Isso tem que começar a investigar. Mas calma, que o Alexandre de Moraes já acionou a Polícia Federal na semana passada para investigar quem é que viu os dados dele, da esposa dele e de ministros do STF, seus parentes, ilegalmente no COAF. Então tá tendo gente, assim como tinha na Lava Jato, que está espionando os ministros do STF ilegalmente, quebrando seus sigilos de seus parentes ilegalmente, usando o acesso ao sistema que eles têm, ao sistema da Receita Federal. Aí olha só, íntegra da nota do Alexandre de Moraes. A matéria do portal Metrópole, ele ainda escreve o nome do portal errado de propósito, parece, sobre uma suposta reunião do ministro Alexandre de Moraes, acompanhado por um assessor com o então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, em um final de semana do primeiro semestre de 2025, na casa do banqueiro Daniel Vorcaro, é falsa e mentirosa. Essa reunião não ocorreu e, lamentavelmente, segue um padrão criminoso de ataques desqualificados contra os integrantes do Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes foi direto ao ponto, ele não soltou aquela... Sabe a pessoa quando tá errada? Aí ela solta uma coisa assim, ela faz uma coisa errada, aí ela solta uma notinha dizendo, olha, eu não fiz aquilo que me acusaram, e não consegue dizer o que é. Ele não, ele foi bem direto ao ponto. Olha, reunião no primeiro semestre entre eu, Vorcaro, fulano, é mentira. E é ataque criminoso. Tá na hora, lembrando que inquérito das fake news, que o Alexandre de Moraes é o relator, busca exatamente ver quem é que está fazendo ataque sistemático aos ministros do Supremo Tribunal Federal, usando de fake news para que eles sofram ameaças. E é exatamente o que está acontecendo agora, tá? Aí, olha só, o advogado do Lula deu pitaco novamente, você vê que o advogado do Lula está bem antenado, que é o Luiz Carlos Arrocha. Ele falou, olha, o Supremo segue brilhando no noticiário, fez um texto enorme ele aqui. Por quê? Porque o Fachin deu entrevistas aí enormes, uma à Folha e outra ao Estadão. 2 entrevistas aí de 2 páginas do Fachin. E o Fachin foi detonado pela imprensa. Fachin até semana passada era herói. Só que aí, lava-jatista, herói, o Fachin é nosso, tudo mais. O Fachin, quando começaram os ataques ao Toffoli, ele fez a parte dele. Você vê que cada agente nesse golpe tem a sua parte. E o Fachin estava ativo no golpe de 2016, que parte do golpe era a prisão do Lula. Não adiantava dar o golpe na Dilma e não prender o Lula, né? Aí o que aconteceu? O Fachin foi relator da Lava Jato. Ele é quem corroborava com todos os crimes do Sérgio Moro e fez até o fim. Pois bem, o Fachin fez o que? Ele começou a levantar que tinha que ter ali um código de conduta para ministros do STF. Só que ele veio com esse papo justo na semana em que estava acusando o Toffoli e Alexandre de Moraes. Pra quê? Pra parecer, olha só como o Fachin é ilibado e os outros ministros não. Aí o Fachin teve reunião com vários ministros do STF. Depois da reunião com o Flávio Dino, o Fachin soltou uma nota. Ele teve com vários, né? O último que ele teve reunião foi o Flávio Dino. Aí ele soltou uma nota dizendo que, olha, que ele repudiava os ataques aí sem provas, as calúnias contra o Toffoli, Alexandre, contra integrantes do STF, né? Mas todo mundo entendeu contra o Toffoli e o Alexandre, e que ele não ia aceitar esse tipo de coisa. Aí a imprensa ficou brava. Pô, Fachin, você tá pulando fora do golpe? Sabe por quê? Porque o Fachin, uma das fake news contra o Alexandre de Moraes foi no Metrópolis, aquela, né? Eles pegam um quê de verdade e insinuam ali que o cara é um mamateiro. O Alexandre de Moraes, que sofre ameaça de morte de todos os lados, teve até aí caminhada aí contra ele semana passada, e ele, às vezes, ele viaja no avião da FAB, pega carona com algum ministro. O Alexandre de Moraes foi num evento em Santa Catarina, em que estava o Fachin também. E aí, a matéria do Metrópolis dizia, olha, o Fachin foi de voo comercial, ou seja, pegou lá uma passagem de um voo comum, que depois é reembolsada, obviamente, pelo STF, ele não paga a passagem, e Alexandre de Moraes foi de avião da FAB. Não falaram o seguinte, o Alexandre de Moraes pegou com um ministro do governo Lula e pegou carona. Mas não, tem que parecer que o Alexandre de Moraes, olha só. E também não falaram que os dois voltaram para Brasília, o Alexandre e o Fachin, no voo da FAB. Quer dizer, o Fachin também pegou o avião da FAB, da Força Aérea Brasileira. Mas eles omitiram isso, para parecer que só o Alexandre fez. Olha só como o Alexandre é mamateiro e o Fachin é humilde. Porque era a imprensa ali acariciando o ego do Fachin para novamente ele fazer parte do golpe. Mas o que acontece é que o Fachin, a filha dele, também tem contratos de advocacia, inclusive um contrato multimilionário com Itaipu. O Fachin, ele tem muito rabo preso. A filha dele também, do escritório dela, trabalha em vários casos no Supremo Tribunal Federal. Que se começarem a investigar e se começarem a ir para cima, vão perceber que, olha, Fachin, você é o sujo falando do mal lavado, mas você tá sujo, bem sujo, tá? Enlamaçado. Então aí o Fachin recuou.
na tentativa de golpe. Aí depois do Metrópolis, fez uma matéria, colocaram o lavajatista, esse fã do Sérgio Moro, que é o Sabino, desconstruindo a nota do Alexandre de Moraes. Então escalaram esse lixo aqui, do gabinete do ódio aí do Luiz Estevão, da Lava Jato, para falar. Ele colocou aqui a nota do Alexandre de Moraes e falou: não se destaca pela sintaxe a nota prima por desmentir o que não foi dito. Aí ele fala: a reportagem não afirma em momento algum que houve reunião de Alexandre de Moraes com Paulo Henrique Costa na casa de Vorcaro. O que está publicado é que o ministro conheceu o então presidente do BRB na casa do dono do Banco Master. Paulo Henrique Costa ele foi apresentado num ambiente reservado da mansão e ambos trocaram impressões sobre a negociação para a compra do Master pelo BRB durante o encontro. A cena descrita na reportagem é de um encontro até breve. Está muito longe de ser a reunião negada com tanta presteza e indignação pelo ministro. O que a nota não desmente é que, em um fim de semana do primeiro semestre, Alexandre esteve na casa de Daniel Vorcaro em Brasília. A nota desmente exatamente isso. Aí ele fala que a nota não desmente o que a nota desmentiu. E aí ele fala que não, gente, não foi uma reunião, foi só um encontro breve, ó, já tá recuando. Peraí, um encontro entre o ministro da Suprema Corte, o dono do Banco Master e o dono do BRB, que estavam fechando ali um negócio bilionário, depois de cometerem crime e roubarem bilhões juntos. E aí, eles, nesse encontro breve, entre aspas, eles tratam justamente do caso do BRB e do Banco Master. Se isso não é uma reunião, eu não sei o que é uma reunião. Várias pessoas se encontrando para discutir sobre um assunto, o nome disso é reunião. E foi isso que o Alexandre de Moraes desmentiu. Aí o Metrópolis faz lá um malabarismo para falar que não é o que é e não sei o que. E aí você vê como cada parte da imprensa tem o seu papel. Então o Metrópolis tem um papel de atacar por aqui, a Globo vai por ali, a Folha por ali, a imprensa que é aquela esquerda que a direita gosta, que se diz progressista, mas tá embarcando nesse golpe, já embarcou nesse golpe desde o início. Ataca por outro viés, aí para tentar dar uma credibilidade, parte da imprensa começa a falar um pouquinho ali sobre o Campos Neto, fala um pouquinho ali sobre o Tarcísio, bem pouquinho, que é pra falar, se eu tô falando deles, então eu tenho credibilidade, hein? Quando eu falar do Alexandre, do Toffoli e principalmente do Lula, é verdade também. É por isso que citam Campos Neto e Tarcísio um pouquinho, tá? Porque se fosse uma imprensa séria, não falaria de Toffoli nem de Alexandre de Moraes, falaria deles antes, e só deles. Porque o Banco Master, a ligação é com eles. E estaria cobrando o Toffoli para investigar esse pessoal. Não estaria xingando o Toffoli falando que o caso tem que voltar à primeira instância. Como é que o caso tem que voltar à primeira instância? Está cheio de político com foro privilegiado que está envolvido nisso. Como? Porque eles querem salvar esses políticos todos. É isso que quer essa imprensa. Então todo mundo que falar que tem que voltar para a primeira instância, lembrando, voltando para a primeira instância, o caso não sai das mãos do Toffoli, tá? Continua com o Toffoli. Ele continua sendo o relator e quem toma a decisão final em tudo. Mas automaticamente salva todo mundo que tem foro privilegiado. Aí Tarcísio, Cláudio Castro, não sei quem, o próprio Campos Neto, que quando participou do caso do Banco Master, ele era presidente do Banco Central, ele tinha foro privilegiado. Então ele não pode ser investigado na primeira instância, entendeu? É por isso que mesmo quando a imprensa fala dessas figuras, que é bem pouquinho, né, é para tentar credibilidade para que você acredite quando eles começarem a mentir sobre o Lula, sobre o Alexandre de Moraes, sobre o Toffoli, e aí eles defendem o caso voltar à primeira instância, aí esses que eles falam um pouquinho, né, que é o Campos Neto, Tarcísio, são salvos. É isso, tá? Esse é o plano desse pessoal aí. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta contra toda essa corja maldita e ó, a gente segue aqui vendo os golpes. Estou muito feliz de ver os comentários, vendo que os plantonistas estão bem atentos e atentas aí contra tentativas de golpe. Falou!